Bom, vamos dar continuidade aí, né, à aula 12, a qual estávamos falando de gessagem. Só relembrando aí, né, pessoal, na última aula nós paramos nesse slide aqui, o qual eu estava falando quando aplicar o gesso agrícola, né? Quando eu pego minha análise de solo e alguma dessas características, uma ou mais, dá diferente disso aqui. Um exemplo. Se eu tiver cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico. Opa, peguei minha análise, fiz minha análise de solo de 0 a 40 e o cálcio deu menor que 0,5. Então, eu já acendo aquele start que eu preciso fazer uma calagem. Alumínio maior que 0,5. Opa, eu estou tendo uma toxidez nessa camada mais profunda. Calagem. Saturação por alumínio maior que 20. Tenho que observar isso também. Está onde? Na minha análise. Saturação de base menor que 35. Opa, estou necessitando aí dessa gessagem, né? Se o seu solo tiver uma ou mais características, recomenda-se a gessagem. Então é nesse momento aí que você sabe se você vai ter que fazer ou não a gessagem na área. Opa, deu que eu tenho que fazer a gessagem lá na minha área. Beleza. E como que eu vou calcular isso? Porque não é, porque faltou gesso lá, taca X toneladas aí por hectare. A coisa não é bem assim, né, pessoal? Tudo tem que ser dosado, principalmente o gesso, para não ocorrer aí, né, uma super gessagem e você acabar prejudicando seu solo, beleza? Então a gente pode fazer da seguinte forma: eu tenho duas opções. A primeira é essa aí, que eu escolho se eu vou plantar uma cultura perene ou uma cultura anual. Culturas anuais é soja, milho, tal. Perenes a gente pode colocar cana, frutíferas, até mesmo uma pastagem, tá? E eu vou fazer como? Eu vou multiplicar, se é uma cultura anual, 50 vezes a quantidade de argila do meu solo. Então eu fiz aí uma análise de solo, que eu pedi as características físicas, né, do meu solo, que é a argila, a areia e o silt. Eu vou pegar essa quantidade de argila e multiplicar por 50 se for uma cultura anual. E se for uma cultura perene, eu vou multiplicar por 75. E o resultado, pessoal, são quilos por hectare. Aqui alguns exemplos para vocês. Eu tenho um teor de argila em 15. Se eu for plantar uma cultura anual, eu vou colocar 750 quilos por hectare. Se for perene, 1 tonelada e 125 quilos. Se eu tenho o teor de argila em 27, é uma cultura anual, 50 vezes 27, 1.350 quilos por hectare. Beleza. Nossa, eu tenho um teor de argila de 35. Quantos quilos por hectare deu aí? Se for uma cultura anual, 1.750. Se for uma cultura perene, 2.625 quilos por hectare. Viu quanto é simples calcular o teor da gessagem? Você fala assim, tô com preguiça de calcular. Tem tabelas prontas que já saem aí para vocês de acordo também com a característica da argila do seu solo. Então, os solos arenosos aí que tem argila, né, menor que 15% são considerados solos arenosos. Para culturas anuais, eu vou colocar 700 quilos de gesso por hectare. Beleza. Se agora o meu solo já é muito argiloso, 3.200 quilos por hectare se for uma cultura anual e 4.800 se for uma cultura perene. Tem preguiça de calcular? Ok, tem as tabelinhas aí que ajudam muito. Pessoal, outra forma da gente calcular aí a quantidade de gesso a ser aplicado na área, ela é muito parecida com a da calagem, certo? Ela fala assim que a necessidade de gessagem é o V2 menos o V1, você já sabe que a saturação de base que eu quero chegar é o V2, a saturação de base que está no momento é a V1, vezes a CTC, que eu encontro aonde? Na minha análise de solo,
dividido por 500. Lembrando, pessoal, que essa análise de solo é em subprofundidade, ou seja, de 20 centímetros em diante. E eu trago um exemplozinho aqui, né, substituindo. Então, eu quero chegar a minha V2 em 65, excelente. Minha V1 está em 15, ou seja, necessita de uma gessagem, porque abaixo de 35, minha saturação do meu solo, ele necessita de uma gessagem, isso é regra. E minha CTC está em 15, beleza, vamos substituir? Então eu ponho aí no V2 o 65, que é onde eu quero chegar. Meu V1 está lá na análise, é 15, coloquei aí, vezes 15 também, que é da CTC, dividido por 500. Diminuir 65 menos 15, né? Tá entre parênteses, aí já é questão matemática. Me sobrou 50. Eu vou multiplicar os 50 vezes 15, vai dar 750, dividido por 500, que é da fórmula esse 500, vai me dar um total de 1,5 tonelada por hectare. Viu que não é tão complicado? É só a gente saber interpretar a fórmula. Ana, não gosto de fazer cálculo de jeito nenhum. Beleza, não vamos esquentar por isso. A gente pode ir aí, né, nessa tabelinha, de acordo aí com a CTC e a saturação de base aí, e olhar a quantidade de gesso que eu preciso para minha área. Então, se eu tenho uma CTC aí menor de 30, que é o nosso caso, né, beleza? Nós estávamos aí com a CTC de 15, então eu fico nessa primeira linha. Minha saturação estava em quanto? Em 15, né? Então eu vou ir para a segunda linha. Quantidade de gesso, 1,5 tonelada. Bateu direitinho com quem? Com a nossa fórmula que nós fizemos. Vocês lembram? Que nós fizemos o cálculo? Por coincidência, tanto a quantidade do cálculo quanto da tabela foram idênticas. 1,5 tonelada por hectare. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouquinho da gessagem e pastagem, né? Muita gente me pergunta sobre isso e muita gente acha que é bobeira, tá? Muita gente fala, não vou gastar dinheiro com gessagem, não vou gastar dinheiro com calagem, pastagem é jogar dinheiro fora, e não é bem assim. A gessagem, ela ajuda muito na qualidade da pastagem. E, consequentemente, né, o animal também responde bem. Se tem uma boa pastagem, seu animal também responde bem a isso, beleza. E esta prática, pessoal, torna as pastagens mais tolerantes a veranicos, né, períodos de seca, pois absorve águas e nutrientes do solo devido ao sistema radicular mais profundo. Então, quando eu faço a gessagem, pessoal, e pastagem, ela proporciona um maior desenvolvimento dessa planta, né? Que essa planta se desenvolva melhor e com qualidade. E com isso ela consegue buscar água e nutrientes e grande profundidade. E isso é uma vantagem, né? Competitiva imensa. Isso compensa muito. E quando a gente faz essa comparação alimentação extra para os animais, você ainda tem um bom pasto. Então não tem que ficar muito pensando assim, a complementação alimentar para o animal, eu vou gastar com isso. Se eu tenho uma boa pastagem, essa complementação reduz muito. Então, financeiramente, no final, a gestagem compensa. E principalmente que não é uma coisa que eu vou fazer todo ano. É uma coisa que eu faço de vez em quando, né? A cada 3, 4, 5 anos, dependendo da característica da sua área. Então, no final, a gessagem compensa muito. E não só a gessagem, como a calagem também. Bom, pessoal, eu trago esse gráfico aí para vocês, né? Para vocês verem o resultado da gessagem na gessagem em pastagem degradada, tá? Essa pastagem aí, pessoal, ela tá em recuperação, é no cerrado. E o amarelinho, né, a corzinha aí amarela, né, do gráfico, significa o primeiro ano e o verdinho o segundo ano. O que significa esse 0 e o 1500? Onde está 0 é que não foi feita gessagem, tá? Faz a recuperação, mas não foi feita a gessagem. No segundo, se aplicou 1.500 quilos por hectare de gesso. No segundo ano, vocês já percebem uma expressão assim, o dobro de produção em relação ao primeiro, com os 1.500 quilos, né, de gessagem. Então, vocês percebem o quanto a gessagem ela é importante
para o desenvolvimento da área, beleza? Pessoal, outro questionamento que me fazem muito, né, é sobre a gestagem no plantio direto. O plantio direto, para quem não lembra, é aquele sistema de produção onde eu não posso o quê? Revolver o solo, né? Eu não posso fazer esse revolvimento do solo. Ou seja, a superfície do solo ela está sempre coberta, né, com restos de plantas e plantas em desenvolvimento. Beleza. Só que nós temos que entender o seguinte, pessoal. A ação dos corretivos da acidez, geralmente ela fica restrita ao quê? À superfície, como é o caso do calcário. Se eu fizer uma calagem, ela vai ficar ali muito superficial, né? De 0 a 10. Muito superficial isso. Então, a aplicação de gesso agrícola em superfície é apontada como uma alternativa para melhorar o ambiente radicular, principalmente em subsuperfície. Por quê? Eu colocando esse gesso em superfície, não quero fazer revolvimento, que não sei o que, eu cultivo plantio direto, tá. Eu vou fazer uma gessagem, ela vai ficar em superfície. Eu tenho que ter em mente o quê? Que precisa chover, certo? Eu preciso chover muito, para que esse gesso, esse calcário, eles penetrem pela terra. Vai resolver meu problema? Não, não vai resolver meu problema. Porque ele não vai atingir 100% do que eu preciso, que é em profundidade. Mas tem gente que faz gessagem em superfície. Ana, no caso do plantio direto, e quando não é plantio direto, isso corre um risco muito grande, tá, pessoal? De formar uma super proteção em cima do solo e ele ficar tipo plastificado. É um solo que você observa e chega a brilhar, tá? Então isso é muito complicado. Então eu, Ana, não aconselho de maneira nenhuma gessagem se não for fazer a incorporação, beleza? E corre um grande risco de você fazer uma gessagem, não incorporar e ela acaba prejudicando aquela matéria orgânica que está ali em superfície, beleza? Porque você vai acabar matando alguns micro-organismos que decompõem essa matéria orgânica em superfície. Isso é um problema muito sério também, tá? Quando pensamos em correção do solo, além da gessagem, sempre vamos pensar na calagem, beleza? Um vai caminhar junto com o outro. Se eu for fazer um e não o outro, eu dou preferência para calagem. Se eu vou fazer os dois, eu faço a gessagem e a calagem na minha área, beleza? Só para quem não entende, pessoal, para quem ainda não entendeu, a gente sempre fala aí, né? Calagem e gessagem. Para que serve? Resumindo, a aplicação de calcário é calagem, vai atuar na acidez do solo e fornecer nutrientes como cálcio e magnésio para as plantas, beleza? Na superfície ali, viu, de 0 a 10 do solo. Então a calagem, ela modifica o pH do solo, certo? E como eu já falei, né, ao longo dos textos, a gessagem atua na camada superficial do solo. E há o fornecimento de nutrientes. Quais nutrientes? Cálcio e enxofre. Porém, pessoal, o gesso, ele não altera o pH do solo, tá bom? Calagem sim, gessagem não. E o gesso, ele apresenta uma grande mobilidade, tá? Ele é mais móvel que o calcário. Ou seja, ele percola mais no solo, beleza? Então, a gessagem e a calagem servem para melhorar muitas características do solo e fornecer nutrientes também. Para encerrar esses assuntos, né, calagem, gessagem, eu trago essa comparaçãozinha aí para vocês não esquecerem mais. Calagem altera o pH, já gessagem não. Calagem fornece ao solo cálcio e magnésio. Na gessagem, cálcio e enxofre, beleza? Onde vai atuar a calagem? Nas primeiras camadas do solo. A gessagem em camadas mais profundas.
profundas desse solo, né, abaixo de 20 centímetros. Na calagem, a eliminação da acidez, beleza? Porque aumenta a CTC e melhora o aproveitamento dos nutrientes. A gessagem, pessoal, ela reduz o alumínio em profundidade. Isso faz aí com que o sistema radicular seja maior, né? Que esse sistema radicular da planta se desenvolva mais, busque mais água e mais nutrientes, beleza?